Vocês estão vendo aí minha tela aí? Sim. Beleza. Então, vou botar aqui. Isso aqui está em quinidário ainda, tá? A Evelyn voltou com outro login, Evelyn. Evelyn. Tá me ouvindo, Evelyn? Você trocou o login? Tá bom. Então, olha só. A gente vai estar fazendo uma comparação do que apareceu em quinidário quando comparado com porífero. Né? As novidades evolutivas que você está me perguntando, não é isso? Isso mesmo. Beleza. Então, primeira novidade, aparece tecido. Então, aparecem folhetos embrionários. Aí, lembrando, né, que aqui só aparecem 2 folhetos. É o único filo que a gente estuda que só tem 2 folhetos, ecto e endoderme. E esses folhetos permitem a formação de tecidos verdadeiros, que não tem em porífero. Beleza? Então, surge uma novidade evolutiva e a existência de tecidos verdadeiros. Tecidos verdadeiros permitem a formação de alguns órgãos, né, de algumas estruturas, de alguns sistemas. Então, por exemplo, aparece uma cavidade digestória, que até então não existia, né? A digestão era exclusivamente intracelular. Então, aparece uma cavidade digestória. Se tem uma cavidade digestória, isso significa que já tem uma digestão extracelular também, né? Então aqui, ao invés de ser uma digestão só intracelular, como é no caso porífero, ela vai ser extra e intracelular. Então, mais novidades. Além disso, aparece um sistema nervoso. O mais simplesinho de todos, mas aparece. Então, aparece sistema nervoso difuso. Deixa eu ver mais o que é diferente. É só isso, eu acho. De novidade, acho que só isso. Eu tava querendo saber daquelas coisas que são tipo características do filo também, que você falou da célula urticante. Mas aí é uma célula, né? Aí é uma característica exclusiva. Aí não é uma novidade evolutiva, beleza? Tá bom, então. Então, ó, vou botar aqui. Principal característica do filo são os quinidócitos, ou quinidoblastos, né? Quinidócitos ou quinidoblastos. Lembrando que essas células elas são exclusivas desse filo. Por isso que é a principal característica. Se tem quinidócito, é quinidário. Tipo isso. Só eles têm. Era isso que você estava falando? Isso sim. Obrigada, professor. Mais alguma coisa? Não, acho que só isso era a minha dúvida mesmo. E aí, galera, mais alguma coisa? Não? Pessoal, quem conseguiu fazer os exercícios, gente? Fala aí, Caio. Fala, Caio. Não, os coanócitos. Que são aquelas células flageladas lá que movimentam a água no corpo da esponja e tal. Beleza? Algo mais?
Não? Então a gente vai começar apartamentos mesmo? Só rapidinho aqui, uma enquete rápida. Quem conseguiu fazer os exercícios que eu pedi? Eu ainda nem fiz. Surfista, 2. 2 mais ou menos. Ok. Toma parte. Olha só, pelo que eu estou vendo aqui, poucas pessoas fizeram, né? Inclusive, isso acaba levando a uma pouca demanda, né? Poucas dúvidas, poucas perguntas, etc. Então, eu vou, né, deixar que vocês façam aí no tempo de vocês, e à medida que as dúvidas aparecerem, vocês podem tirar em outras aulas também, ok? Não precisa ser só do assunto, não. Só que eu tinha combinado com vocês que a gente marcaria uma prova. Estão lembrados? Então, senão embola muito o meio de campo esse. Ficar tudo pro final, fica ruim para vocês e também fica ruim para mim. Então, por exemplo, aqui, ó, olhando o calendário, o que vocês acham do dia 18, daqui a uma semana? Só essas 3 partes. Isso. Dia 18? Maravilha, maravilha. Esse não é o dia da gente pegar os livros no IFES? É. Uhum. Ah, mas não tem problema não, é de manhã e de tarde. Porque como é que eu faço a prova, galera? Eu faço um forms, aí eu disponibilizo no intervalo de tempo, aí vocês fazem e enviam. E vai Aí, ser vai ser o quê? Vai ser poríferos, Até quinidade. até quinidários? Isso, Tá. início Pegando até ali quinidade. o processo embrionário lá e tudo mais, essas coisas assim. Isso, mas lembra que eu expliquei o desenvolvimento embrionário? Só para vocês entenderem os termos, beleza? Uhum. Então vai cair aqueles... vai cair aquela que a gente estudou no primeiro, aqueles desenhos que a gente estudou e tal? Então, eu fiz aquela parte, vamos olhar aqui. Eu fiz aquela parte para que vocês pudessem, que é essa aqui, né? Para que vocês pudessem entender os termos. O que é endoderme, o que é um arquêntero, o que é ser triblástico, ser diblástico, ser protostômio, né, deuterostômio, celomado, acelomado. A ideia, na verdade, foi dar essa visão aqui para que vocês tivessem essa ideia. Para não ficar decorando, galera, o animal pode ser protostômio ou deuterostômio. Aí para assim, o que é ser protostômio? A boca, o blastópora forma a boca. Tá, e o que é blastópora? Blastópora é uma abertura que tem lá no embrião, que ele é muito perdido, né, muito solto. Então, por isso que eu peguei desde o iníciozinho da história aqui, resumido, mas peguei. Eu não vou cobrar desenvolvimento embrionário, não é isso. Mas os conceitos envolvidos na zoologia, protostômio, deuterostômio, celomado, pseudocelomado, essas coisas eu vou cobrar. Maravilha, beleza. Entendeu? Aí, galera, a gente também, se vocês acharem ruim na sexta, eu posso, porque eu agendo a prova e deixo um tempo para vocês fazerem. Aí, eu posso também agendar para o sábado, se vocês quiserem. Não é o dia todo não, Lucas. Umas 2 horas, algo desse tipo assim? Mais ou menos isso. Vai depender do tamanho da prova que eu fizer, beleza? Mas é suave. Tá, tudo bem, tudo bem. Beleza? É porque, na verdade, galera, vou ser sincero assim, no ano passado, eu fazia fora do horário de aula, a gente não perdia aula com prova, entendeu? Porque se eu abrir essa... Quer dizer, aí vocês vão decidir, tudo bem? Vocês estão no direito de vocês, vocês podem decidir isso. No ano passado, o que eu fazia? No ano passado,
eu combinava com os meninos um horário para disponibilizar essa prova. E não era horário de aula. Ou era de manhã, ou era um sábado. Ah, entendi. Entendi. Bom, se um tem problema, então, na verdade, já resolve a situação, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Esse horário dessas 2 aulas de sexta-feira, pode ser? Pode ser. Pode? Para todo mundo? Tá de boa? Então, tá bom. Então, eu vou fazer assim, eu vou abrir a prova, a aula de vocês começa às 13h40, eu vou abrir a prova de 3h30, e ela fecha às 5h20, não é isso que acabar? Isso, 5h20. Aí eu encerro, dou as 2 aulas para vocês fazerem, tudo bem? Não vou fazer uma prova muito grande. 2 horas esses 2 tempos, né? Na verdade, vão ser mais do que suficientes. Combinado assim? Fica bom? Beleza. Alguém com algum problema, alguma limitação de assim, professor, pode ser que minha internet seja ruim, ou eu não vou ter a ferramenta para usar. Se tiver algum problema desse, sim, aí durante a semana me dá um zapzinho lá e conversa comigo, beleza? Qualquer situação você se comunica comigo, tá bom? Pra gente resolver. Não, Lucas, é muito... Tipo assim, eu uso Forms há muito tempo, assim, então, e em vários lugares diferentes, com várias formas diferentes. É muito difícil o Forms travar, assim, bem difícil mesmo. Eu não sei, vocês fazem prova pelo Moodle também, não é? Aí pelo Moodle é meio complicado, não é não? A chance de travar é maior, não é? Teve prova que o sistema caía no meio da prova. Não, eu não vou usar. Rapaz, ano passado eu nem usava o Moodle. Esse ano eu estou usando porque me obrigaram. Eu usava só o G Suite mesmo, da Google. Que é muito mais... Bom, eu acho, muito mais... Plateuminto não, Amanda. Eu gosto muito do G Suite, porque aí ele é mais intuitivo, ele é mais simples, mais fácil em tudo. Mas, como eu fui obrigado, então tá valendo. Mas beleza, Lucas, tranquilo. Então, galera, fechou. Semana que vem, sexta-feira, provinha, tá bom? Combinado aí. Qualquer problema, me avisem, tá bom? Vamos voltar aqui. Mais alguma dúvida em relação à matéria? Pode seguir a vida. Beleza. Ou então, galera... Não, mas aí... Vocês não fizeram exercício por quê? Porque vocês estão agarrados, é isso? Hein? É muita... Ah. Vocês querem fazer alguns exercícios agora e tirar essas dúvidas logo? E aí? Resolve aí rapidinho, galera. Resolve aí pra gente tocar o barco. Como assim 2 aulas, Lucas? Eu acho que fazer agora não seria tão necessário, não, porque a gente tem aula de segunda, que é só um horário, e de quinta também, que a gente poderia tirar dúvidas nesses horários, sabe? Que é só de uma aula. Bom, na minha cabeça, eu acho que isso funcionaria melhor.
Não, Aí a pode gente ser. teria o final de semana para fazer esses exercícios, né? Quem não pôde fazer igual eu. Uhum. Ah, pode ser também, vocês que decidem, porque eu acabei fazendo isso com uma turma de terceiro ano, porque eles estavam todos agarrados com um monte de trabalho para entregar, não estava tendo tempo de fazer exercício. Aí durante a aula não tem desculpa, né? Se eu estou dando tempo, não tem essa. Não tem por que não fazer. É que eu prefiro fazer essas coisas pela manhã, né? Ou pela noite, assim, né? Durante a tarde eu deixo mais para as aulas mesmo, sabe? Eu Beleza, rendo então melhor pela manhã, assim, nessa questão. vocês decidem, galera. O que vocês acham? Só preciso de uma decisão rápida. Quem que falou foi Lucas? Isso. Lucas Lucas Lourenço. deu a opinião dele aqui. O que vocês acham? Fala rapidinho para mim. Qual horário o que, Sofia? O que de manhã na sexta? Não, fechou. Então, os que se manifestaram. Não, Sofia. A prova vai ser no horário da aula. No horário dessas duas aulas de hoje. 15h30 até 5 e pouco. Então, segue o barco. Beleza, então. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente já está iniciando então o terceiro filo, beleza? Onde nós incluímos as planárias, os esquistossomos, e as tênias solitárias, né? Tênias ou solitárias. Galera, desses animais aqui, quais que nós não conhecemos? Ou conhecemos todos? Estão me ouvindo, gente? Tô Pessoas, falem comigo. ouvindo. Todo mundo conhece todos os animais aqui? Não precisa dos Eu, planários? eu só não lembro desses esquistossomos, mas as planárias e as tênias, que se não me engano faz aquela reprodução lá, né, de visão, Mas esses esquistossomos eu não lembro, não. Então vamos lá. Vou pegar aqui, planária. Então, ó, planária é esse bichinho aqui, que é meio zarolinho, né? Ele é famoso por isso e tal. Tem uma capacidade grande de regeneração, etc, né? Os esquistossomos são os causadores da barriga d'água. Aí é esse vermezinho aqui, ó. Aí que a gente está vendo uma fotografia de microscopia. Aí nessa fotografia é legal porque já aparecem o macho e a fêmea, opa, eles são dioicos, e as tênias, que causam teníase, que causam cisticercose. Ver se tem algum aqui inteiro.
Vou pegar esse aqui, que aí fico... Apesar de não ser uma foto, mas fica a estrutura, fica mais visível. Tá aí, beleza? Então aqui, galera, os exemplos aí, os 3 exemplos na sequência de plateumintos, beleza? Vamos falar um pouquinho de caracteres embrionários, caracteres gerais, depois a gente vai falando de cada um dessas... Antes disso, só perceber aqui, ó, que nesse caso dessa foto aqui do esquistossoma, tem 2 vermes aí, tá? Esse mais robustinho aí é o macho, e essa aqui, ó, que tá alojado nele aí, tá vendo? Que essa aqui, ó, é o mesmo, é a fêmea. Então aqui você tem um casal, beleza? Bom, primeira coisa aqui, galera. O termo plateuminto, euminto quer dizer verme, né? E lembrando que verme, a gente sempre associa verme a parasita, mas verme é uma expressão que a gente usa para qualquer animal de corpo mole e alongado, ok? Não precisa ser necessariamente um parasita. E plátil é achatado. Então, esses animais, o termo plateuminto significa literalmente vermes de corpo achatado, dorso ventralmente. Dorso ventralmente. Então, nome significa isso, vermes de corpo achatado. E eles têm esse achatamento que é dorso ventral, né? Que são dimensões aí de uma folha. Esses animais, eles são triblásticos. Como que os quinidários são em relação aos folhetos embrionários? Diblásticos. Diblásticos. Então, aqui a gente tem uma novidade evolutiva, né? Então, asterisco, novidade evolutiva, ok? São protostômios. Aí isso aqui não é novidade, porque os quinidários já são também, né? Lembrando que protostômio é quando o blastópio dá origem à boca. E como tem a mesoderme, né, já que são triblásticos, agora faz sentido eu classificar quanto ao celoma. Como o quinidário não tinha o celoma, não tinha mesoderme, não fazia sentido eu classificá-lo quanto ao celoma, beleza? Acelomados. Esses animais, eles inauguram, né, uma simetria radial. Simetria radial é quando a gente consegue dividir o corpo do animal em 2 planos similares. Qual era a simetria do quinidário, segundo ano? Bilateral? Bilateral é a nossa. Não, pera, não sei. Eu não falei não com vocês isso? Ó, isso aqui é uma água-viva, certo? Certo? Sim, Se eu olhar a água-viva de cima, eu a vejo assim, correto? correto. Consigo dividir em 2 partes similares o corpo? Consigo. Em 4? Em várias? Então, isso aqui é uma simetria radial, beleza? Aí eu errei aqui, né? Esses animais, eles têm uma simetria bilateral, igual a nossa, tá? O corpo humano, a gente consegue dividir em quantas partes similares? 2. 2. Então, quando eu só consigo dividir o corpo do animal em 2 partes similares, nós temos uma simetria do tipo bilateral, beleza? Então, também uma novidade evolutiva, uma simetria bilateral. Pô, Renis, tá, e daí que tem uma simetria bilateral? Bom, e daí que tem uma simetria bilateral é que agora a gente consegue dar uma organizada melhor no corpo do animal, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho uma simetria bilateral, eu consigo dividir o corpo do animal em regiões anterior e região posterior.
a parte da frente e a parte de trás, né? Eu consigo dividir o corpo do animal em região dorsal, que são as costas, e região ventral. Então, a simetria bilateral me permite isso, dar uma organizada melhor, né, do ponto de vista corporal. Então, aqui, ó, vou escrever para a gente não esquecer. Melhor organização corporal. E se o corpo está melhor organizado, segundo ano, a eficiência fisiológica também melhora, né? Uma outra coisa bacana que a simetria bilateral permitiu foi um processo de cefalização. Que não tinha também para trás, né? Cefalização é uma cabeça, né? Surge, em função dessa simetria, surge uma cabeça na região anterior do corpo. Aí eu pergunto para vocês, como é que a gente define uma cabeça? O que é uma cabeça? É uma pergunta, beleza? É onde fica, tipo, o sistema neural? Onde fica acumulado o neurônio, ótimo. Só neurônio que a gente acumula na cabeça? Boca. Mais o quê? Vai, galera. Ó, nariz, olhos, boca, orelha. Isso são órgãos o quê? Sensoriais? Sensoriais. Então, uma cabeça, pessoal, é a região do corpo onde a gente acumula neurônios e órgãos sensoriais. Beleza? Que também é uma novidade evolutiva, não aparecia na água-viva. Quando você pensa numa água-viva, por exemplo, a gente tem alguma região do corpo que poderíamos destacar como uma cabeça? Uma água-viva não tem, numa anêmona não tem, num pólipo de coral não tem. Beleza? E essa cefalização, galera, ela traz uma vantagem para o animal que permite que o animal explore o ambiente com muito mais eficiência, tá? Com muito mais segurança também. Então, outra novidade evolutiva é em relação à fisiologia, quinidário tinha uma cavidade digestória, plateuminto tem um tubo digestivo. Então, é a primeira vez que eu falo de um tubo digestivo de verdade. Porém, ele é um tubo digestivo incompleto. O que isso significa? Que não tem ânus. Beleza? A única abertura é a boca do animal. Ok? Em relação à excreção, aparece uma estrutura específica para isso, uma célula específica para isso, chamada de célula flama ou solenósteno. Vou botar aqui, ó. Órgãos excretores. Células flama. Células flama ou solenócitos. Beleza? Ah, mas como que é isso aí? Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que isso aqui é a superfície do corpo do animal. Beleza? Aí para cá é a parte de dentro. Na parte de dentro, a gente vai ver vários pequenos tubos. Vários pequenos tubos que se abrem na superfície corporal. Tipo aqui. Que se abrem na superfície corporal.
E você vai encontrar várias células associadas a esse tubo. Então, botamos aqui, de uma cor diferente. Então, você vai ter várias células associadas a esse tubo, desse jeito aqui. E essas células, galera, elas são dotadas de um tufo de flagelos, assim, que fica em constante movimento. Aí vamos imaginar o seguinte, ó, vou representar aqui em verde células do corpo do animal. Então, aqui está uma célula do corpo do animal, aqui está outra célula, aqui está outra célula. Então, quando esse animal excreta, o que ele faz? A célula, ela produz o resíduo, esse resíduo ele é lançado dentro desses canais, por meio do batimento das células flama, que são essas células com os flagelos. Isso cria um fluxo de excretas, e essas excretas são impulsionadas para a superfície corporal, ou seja, são eliminadas. Ok? São eliminadas. Então, essa célula dotada aqui desse tufo de flagelos são algo que nós chamamos de células flama, e elas estão aqui exclusivamente para eliminação de resíduos. Ok? Então, células exclusivas para eliminação de resíduos, outra novidade evolutiva. Então, repare que Plateuminto deu um upgrade legal em relação à quinidária, deu uma melhorada boa. Professor, Pode falar. até que alguma coisa que a gente falou é exclusiva desse filo? Essas células flama aí? As células flama são exclusivas, acho que só. Só? Ah, tá, ok, obrigada. Esse animal também tem sistema nervoso, quinidário já tinha, mas o sistema nervoso quinidário era um sistema nervoso muito simplesinho, né? Difuso e tal. Aqui já aparece um sistema nervoso melhorzinho, chamado sistema nervoso ganglionar, que já dá uma melhoradinha, depois eu vou explicar para vocês como. Aparece aqui 2 gânglios. Para quem não sabe o que é um gânglio é uma pequena concentração de neurônios, tá? Então, 2 gânglios neurais localizados na cabeça do animal. É como se fosse um mini cérebro, vamos dizer assim, tá? Então, excreção, digestão, nervoso, não tem sistema circulatório ainda, não tem sistema respiratório. Esses animais podem ser dioicos ou monóicos, depende de quem eu estou falando. O que significa ser monóico? Segundo ano. Que só tem um animal com um tipo de sexo, tipo, não tem só sexo feminino ou masculino. Só tem um tipo. Eu não sei explicar. Dioico é que tem 2. Que tem um animal que é fêmea e o um animal que é macho. Isso. E monóico é Afrodita. Isso aí. Nós somos dioicos, certo? Tem macho e fêmea. Aqui nós temos fecundação interna. E desenvolvimento, que é direto ou indireto. Desenvolvimento interno. Desenvolvimento indireto ou direto. Fala para mim qual é a diferença. Segundo ano. Forma larva ou não? Isso. Desenvolvimento indireto tem estágio larval, direto não. Só um segundinho.
Vamos lá. E ficou faltando. Ah, tá. E aí eu falei para vocês que os sistemas circulatório e respiratório ainda não existem. Então, sistemas circulatório e respiratório ausentes. Segundo ano, vocês conseguem perceber que o padrão corporal desses animais está relacionado à ausência desses sistemas? Não. Vocês conseguem ver essa relação, não? Como assim? Que eles não têm os outros sistemas, aí eles ficam desse formato? Você quis dizer? O quê? Isso. Olha, tá falhando para vocês? A minha fala tá picotando? Um pouquinho, tá dando uma travadinha. Tá dando uma travada? Professor, você está compartilhando alguma tela? Tô. É porque tá aparecendo várias telas pequenas pra gente só. Pra mim, tá pelo menos. tipo como se você estivesse no Alt Tab e a voz do Sim. senhor tá Pra mim travando. não tá aparecendo nada. Vocês não estão vendo? Peraí que Pra eu vou mim tá o sair. slide. Pra mim tá normal. Tá normal Pra mim também. tá só o nome dele, tipo, tá a apresentação Anis. Tá. Pra mim tá eu vou- normal. Eu vou sair e Peraí, entrar. Tá normal. Não, pera, deixa eu sair e entrar, que às vezes também sou eu, tá bom? Beleza. Beleza. Doideira. Enes, Richard. Inês? Eu Enes. fico com vergonha de falar o sobrenome dele. É Enes, né? Enes. não. Enes. Tá gravando, rapaziada. O que tem? Mas eu tô explicando pra ele, pô. Não, Ele não erra eu mais, tô velho. errado, tá? É, Desculpa né? a tudo. Aqui alguém sabe se esse caderno digital, enquanto ele tá desenhando, eu consigo olhar aqui? Não, né? Consegue, vai ter que ficar dando F5. É só você abrir lá no Moodle, tem o link, você pode acompanhar ao vivo. Ele vai riscando e você vai vendo. No grupo também Da tem. hora, da hora. Sim, Não, eu já sim. tô com ele aberto, só tava perguntando. Valeu. Leite tá aí? Tá melhor, pessoal, agora? Sim. Sim, sim. Vou apresentar aqui de novo. Aí vocês... Vou explicar, Caio. Aí vocês... Se não tiver simultâneo ao que eu estiver falando, se manifestem. Se estiver ficando dando delay, as coisas se manifestam, eu tento trocar a rede aqui, beleza? Caio, Tal. Não, Caio, o que eu entendi, o que eu falei é que a fecundação é interna, ou seja, a fecundação sempre acontece dentro do corpo do animal e não fora do corpo do animal. Tranquilo? Todo mundo vendo minha tela, gente? Sim, sim. Agora sim. Beleza aí. Se alguém não estiver vendo aí, fala, hein? Olha só, entendeu, Caio, o que eu falei? Eu não consigo ver o chat, entendeu? Beleza. Bom. Então, olha só, qual é a relação, galera? A relação é o seguinte, quando o corpo do animal ele é achatado, isso facilita a distribuição de substâncias por difusão. Então, ó, tudo aqui, ó, trocas gasosas e distribuição de nutrientes, vai acontecer por difusão.
ocorrem por difusão. E aí, pessoal, se o corpo do animal ele é achatado, ele tem uma superfície grande para um volume pequeno. Concorda comigo? Segundo ano, de vez em quando, fala comigo que às vezes eu acho que eu caí, que vocês caíram. Então, olha só, se você tem uma superfície grande para um volume pequeno, as trocas elas ficam muito mais eficazes, se elas forem por difusão, né? Elas ficam muito mais eficazes, porque a superfície grande favorece a absorção e o corpo achatado favorece essa distribuição. Tá? Imagina, se eu tivesse um corpo com formato quadrado, por exemplo, a questão das trocas já não seria mais tão eficiente assim, ó. Na superfície teria uma troca legal, pá, mas naquela parte mais central, as células teriam dificuldades para receber gases e nutrientes. Então, o fato de eu não ter um sistema respiratório, um sistema circulatório, eu compenso tendo um corpo achatado, porque aí eu facilito isso, a difusão que tem que rolar. Ficou claro, gente? Ou não? Aham, Ficou de boa? tudo bem. Beleza. Esses animais, eles são de vida livre ou são parasitas? Vida livre é o contrário de parasita, beleza? Ou são parasitas. Lembrando que o de vida livre tem que estar na água, ou pelo menos no solo úmido, tá? Deixa eu ver se tem reprodução, falamos, nervoso falamos, subjetivo, excreção. Beleza. Caracterizamos plateumintos. Aí eu vou pegar aqui, vamos falar da classificação, e da classificação a gente acrescenta aquelas informações complementares aí. Beleza. Qual é o nível taxonômico de plateuminto? Plateuminto é o quê? Um reino, um filo, uma classe, uma ordem, uma família? O que ele é? Filo. Um filo. Então, se eu vou classificar, eu estou me referindo a que nível taxonômico? Abaixo de filo é o quê? Ordem, né? Não. Classes. Lembra da palavrinha mágica, não? Reficou. Faz. Lembramos disso, gente? Sim ou não, galera? Sim, não, sim, não. Ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, aqui eu tenho as principais categorias taxonômicas na sequência, ó. Reino, que é um conjunto, né, que subdivide em filos, que subdivide em classes, que subdivide em ordens, que subdivide em família, que subdivide em gêneros e subdivide em espécie. Tem várias questões de provas aí, pessoal, que cobram simplesmente essa sequência, para que você resolva, né, a questão, você tem que saber essa sequência de categorias. Chama isso aqui de categorias taxonômicas. Aí essa palavrinha mágica, ela costuma ajudar bastante, tá? Bom, então vamos lá para a primeira classe. Primeira classe turbelária. Classe turbelária é a classe da planária.
planária e geoplanas, né? Que também são planárias um pouco maiores, mas são planárias também. Beleza? Planárias e geoplanas aí. Beleza. As planárias, galera, eles são animais de vida livre, ou seja, não são parasitas, são animais encontrados em ambientes aquáticos. Vamos botar aqui, peraí. São animais de água doce, animais de ambientes aquáticos dulcícolas, ou encontrados em solos úmidos, pelo menos, tá? Então, ó, são dulcícolas, que quer dizer de água doce, e ou encontrados também em solos úmidos. Ok? Esses animais, eles são detritívoros, se alimentam aí de restos orgânicos, são muito pequenos, não são tão difíceis de encontrar não, tá? Mas eles são muito pequenininhos, então para encontrar tem que saber pelo que está procurando. Geralmente vai de 3 a 5 milímetros. São animaizinhos bem pequenos e tem um padrão corporal bem característico. Então, eu vou usar aqui a planária como exemplo aí de organização corporal, tá? Então, já tinha mostrado a foto para vocês ali. A planária tem mais ou menos... Desenhar aqui não é uma coisa simples. Pelo menos eu ainda tenho dificuldades. No quadro é bem mais fácil. Beleza? Então aqui eu tenho uma planária. A planária é famosa por ser zarolinha, né? Ela é famosa por ser zarolinha. Então, vou botar aqui. E aqui. E aí, galera, olha só. Pensando em que momento da escala evolutiva Espera aí um pouquinho, galera. Espera aí. Aí, pessoal, pensando na escala evolutiva aqui, a gente esperaria que isso aqui já fosse um olho mesmo? O que vocês acham? Eu acho que ela se orienta pela luz. Pode falar, Sofia. Você ia falar que não é um olho ainda, porque os anteriores nem tinham, né? Isso. Isso aqui são ocelos. São estruturas fotorreceptoras, são sensíveis à luz, tá? Mas não formam imagem. Ué, mas se não forma imagem, o que ela faz, né? Ela só permite ao animal saber se o ambiente está iluminado ou não e o quanto ele está iluminado. Só isso que o ocelo faz, beleza? Essa bochechinha aqui, ó, é chamado de aurícula e é um órgão quimiorreceptor, ou seja, funciona como se fosse o nariz do animal, beleza? O animal vai sentir cheiro por meio dessas estruturas aqui, essas duas bochechinhas aqui. Se eu pudesse, não sei se eu fiz aqui não, se eu pudesse olhar por dentro, eu veria aqui, ó, 2 concentrações de neurônios na cabeça. Aqui é por dentro, beleza? Com as suas devidas ramificações, se espalhando aí por todo o corpo do animal. Então, reparem
porque esse animal ele já tem um lugarzinho com uma pequena concentração de neurônio. Não é grandes coisas, mas considerando os quinidários que não tinham nada, então já deu um adianto aí, beleza? Então isso aqui que eu estou representando é um gânglio neural. Segundo ano, até aqui de boa? Só uma Sim. perguntinha. Só o quê? Uma pergunta. Os quinidários já tinham algum neurônio? Eu estou Sim. perdida muito, mas... Sim, só que lá o sistema nervoso ele era difuso. Lembra? Ó, o sistema nervoso ele era difuso. Eu não botei, não? Não, botei. Aqui, ó. Sistema nervoso tipo difuso, ou seja, só tinha uma rede de neurônios sem um local de concentração de neurônio que funcionasse como um mini cérebro, assim. Beleza? Você viu a imagem? Vi? Viu, né? Ok. Além disso, na região médio-ventral do corpo do animal, nós vamos encontrar a boca do animal. Então, se eu fizesse uma comparação, a boca do animal estaria mais ou menos aonde está o nosso umbigo, beleza? E dessa boca pode ser evertida a faringe do animal. Ok? Então, a faringe do animal ela pode ser evertida, o que facilita tanto, vai funcionar como órgão tátil para o animal, né? Então vai facilitar a obtenção de alimentos, o encontro desses alimentos, além de facilitar a deglutição. Então, a gente chama isso aqui de faringe protáctil, uma faringe que pode ser evertida. Vocês lembram, vocês assistiram aquele filme Aliens? Sim. Vocês lembram lá que ele tinha uma boquinha menorzinha que saía de dentro da boca e tal? Aham. Seria, assim, uma coisa análoga. Seria Tinha uma medo desse filme. quando lançou era bem impressionante, assim. E essa faringe protáctil, galera, ela vai dar em um intestino altamente ramificado. Professor, esse protátil significa o que mesmo? Que pode ser projetado, ela vai e volta. Ah, sim. Obrigada. Então aqui, ó, estou fazendo o intestino do animal altamente ramificado. Altamente ramificado. Espalhada aí, né, por todo o corpo do animal. E aí, galera, vocês conseguem imaginar por que é interessante para esse grupo que o intestino seja muito ramificado? Mesmo motivo deles terem aquele corpo plano, Isso, aumenta a superfície de absorção. isso. Aumenta, mas além de aumentar a superfície de absorção, ele também traz outra vantagem. Qual é? Então, aumenta a absorção, verdade. E qual é a outra vantagem? Olha, ele está todo espalhado. Se ele está todo espalhado, ele também facilita a distribuição. Concordam? Já que não tem sistema circulatório? Sim. Então, aumenta a absorção e distribuição de nutrientes.
Beleza? Mais o que aqui? Esses animais, eles são monóicos, ou seja, são hermafroditas. Esses animais, eles, apesar de serem monóicos, têm cópula, né? Eles têm uma fecundação interna e cruzada. Ou seja, apesar de serem monóicos, não existe autofecundação. Então, elas namoram, duas planárias namoram, ambas saem grávidas da namorada, beleza? E vão ter seus filhotes lá. Esses filhotes já nascem planárias mirins, né? Então, o desenvolvimento ele é do tipo direto. Não tem um estágio larval aqui. Esses animais, eles também são conhecidos por terem uma capacidade gigante de regeneração. Então, assim, várias e várias questões aparecem no Enem, em provas diversas, falando sobre essa capacidade. Uma capacidade grande de regeneração. Se eu cortar aí a planária em os 3 pedaços regeneram. Porra, gente. Vou pegar um esqueminha aqui para ficar mais rápido. E aqui, aproveitar aqui, ó. Mostrando aqui a cópula, né, das planárias. Então, as duas são fertilizadas simultaneamente e a vida segue, beleza? De planária, galera, só isso. Nada além disso. Alguma perguntinha? Nada? Então não. Beleza. Segunda classe Professor, crematória. Ei, o Caio perguntou se os platelmintos são mais regenerativos que os répteis. muito, muito mais. Na verdade, a ideia é o seguinte: quanto mais simples for o corpo, maior é o potencial de regeneração dele, né? Então, o réptil tem um corpo relativamente bem mais complexo que o das planárias, e a questão da regeneração de répteis, na verdade, não é bem uma regeneração dos répteis, né? São os lagartos de pequeno porte que têm aquela capacidade de perder a cauda e uma capacidade limitada de regenerá-la. Não é eterna, não. Tá bom? Mas quando chegar lá, a gente vai falar sobre isso. Dentro dos trematóides, a gente vai incluir os esquistossomos. Aí aqui me interessa uma espécie, que é o esquistossoma. O esquistossoma mansoni. Galera, para aproveitar aqui, vocês conhecem as regrinhas para eu colocar o nome de uma espécie? Que o primeiro nome tem que vir com letra maiúscula, o segundo minúsculo, tem que estar em destaque, tipo sublinhado igual eu fiz. Lembramos dessas regrinhas aí? Todo nome científico tem que estar escrito assim, beleza? O primeiro nome maiúsculo, o segundo minúsculo e necessariamente em destaque. Lembramos ou não? Lembramos. Essa parte do sublinhado eu não sabia, não. É obrigatório.
o nome científico, o nome de uma espécie, ele tem que estar em destaque no texto. No manuscrito, o único jeito de botar destaque é sublinhar. No digitado, aí pode ser negrito, pode ser Eles colocam itálico. itálico normalmente, né? É mais comum, mas pode ser o negrito também, pode ser uma fonte diferente, porque a regra não é estar em itálico, a regra é estar em destaque. Aí, como eu vou destacar, eu escolho. Entendi. Beleza? Esses animais, eles são dioicos. Aí isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Vocês estão aí? Oi. Ei, vocês estão me ouvindo? É que eles têm sexos diferentes. Isso, que tem macho e fêmea. A fecundação é interna. A fecundação é interna. E nesse caso aqui tem estágio larval. Então, se tem estágio larval, o desenvolvimento ele é indireto, porque tem larva na história. Galera, aqui eu até botei uma figurinha para vocês lá, né? Deixa eu pegar outra. Ó, aqui também é uma foto, beleza? Aqui também é uma foto, um animalzinho corado, mas é uma foto. E aí, pessoal, é um dos poucos casos de monogamia entre animais inferiores, né? Tipo vermes, por exemplo. Então, esse casal, isso aqui é um casal, né? Eles ficam juntos até que um dos dois morra. Tá? Então, aqui, magrinha, esbelta, elegante, eu tenho a fêmea. E o mais parrudinho aqui, bombadinho, eu tenho o macho. E eles, reparem que a fêmea ela está alojada dentro de uma reentrância corporal do animal. Consegue enxergar isso? Essa reentrância aqui, ó. Sim ou não? Sim. Nós chamamos isso aí de canal ginecóforo. E a fêmea fica alojada ali até que ela morra ou que o macho morra. Beleza? Então, poucos casos de monogamia aí entre animais invertebrados. Aí, cara, o que a gente vai falar? Esse Schistosoma mansoni, ele é uma espécie que nos interessa porque ele é causador de uma doença, né? Então, no caso aqui, o Schistosoma mansoni, especificamente, ele é o agente etiológico da barriga d'água ou esquistossomose. Então, ele vai ser o agente. Aí, lembrando, galera, agente etiológico é quem causa a doença, beleza? Ele é o agente etiológico da esquistossomose. Que também é conhecido como, popularmente, né, como barriga d'água. Já ouvimos falar dessa doençazinha, dessa verminose? Deixa eu acender a luz aqui, galera. Vocês estão aí, né? Sim. Sim. Espera aí. Essa luz está longe.
Aí, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui e vou falar do ciclo de vida do esquistossoma, depois a gente fala da doença em si, beleza? Então, ó, ciclo de vida, especificamente do esquistossoma mansoni, tá bom? Alguém se lembra do ciclo de vida dele? Galera, se vocês soubessem como que eu odeio quando vocês não falam nada. Sei Não lembro. Obrigadinho. Quem foi que me respondeu? Luísa e Sofia. Luiz e Sofia. Obrigado, meninas. Não me deixem no vácuo, gente. Eu gosto de interagir, beleza? Olha só. Vou começar assim. Eu tô falando de um parasita, né? Como eu tô falando de um parasita, eu vou começar com um humano parasitado. Quando o humano está parasitado, aonde é que eu vou encontrar o verme? Onde que eu vou encontrar os esquistossomas adultos? Eu vou encontrar dentro do que nós chamamos de sistema porta-hepático. O que a gente chama de sistema porta-hepático? Pessoal, o sistema porta-hepático, ele é um conjunto de vasos sanguíneos que liga o fígado ao intestino. Porta de intestino, hepático é de fígado. É aqui que eu encontro os vermes adultos, tá? É aqui que eu encontro aquele casalzinho que a gente viu lá em cima, dentro do vaso sanguíneo. Beleza? Então, apesar de ser um verme, ele não está no tubo digestivo, ele está dentro de vaso sanguíneo. Beleza? Bom, aí como eles estão namorando ali, as fêmeas são fertilizadas e começam a produzir ovos. Esses ovos, os vermes estão na corrente sanguínea, certo? Então, esses ovos são lançados na corrente sanguínea. O ovo do esquistossoma, ele é um ovo muito característico, porque ele tem um esporãozinho assim, ó. Ele tem um espinho assim. E a larvinha protegidinha aqui dentro. Por que esse ovo tem essa pontinha? Porque como ele está sendo carregado pela corrente sanguínea e ele está perto do intestino, quando ele chega lá nos capilares lá do intestino, ele rompe os capilares, o ovo, né? Porque imagina, eu tenho um capilar e eu tenho um ovo que tem uma ponta. Na hora que ele entra no capilar, que ele não passa, que ele fica preso, a ponta, a pressão do sangue, faz a ponta furar o vaso e ele extravasar, por causa da pressão do sangue, tá? Então, rompe o vaso. Então, rompimento do vaso, que é um vasinho, né, que é um capilar. Lá um vaso pequenininho. E liberação do ovo na luz intestinal. Liberação do ovo na luz intestinal. Segundo ano, vocês podem me interromper a qualquer momento. É muito necessário saber esse ciclo aí, professor? Ah, tá. É sim, esse aqui é. À medida que eu estou falando, eu estou escrevendo, está aparecendo de imediato ou está dando um delay? Tá imediato, acho. Beleza. Aí, o cidadãozinho ali, vão imaginar que ele não tem acesso à rede de esgoto e defeca no ambiente, né? Ou então no vaso sanitário, mas com esgoto indo para o rio, etc. Então, os ovos, como eles estão na luz intestinal, eles serão liberados juntamente com as fezes do portador. Partindo do pressuposto que ele não tem rede de esgoto, mais cedo ou mais tarde, esses ovos vão parar na água. Beleza? Porque as fezes são decompostas, mas o ovo fica ali. Aí, na primeira chuva, lixivia e leva até aquele corpo d'água mais próximo.
Dentro da água vai haver a eclosão desses ovos. Beleza? E aí, galera, essa eclosão vai liberar um estágio larval. Vai liberar um estágio larval aqui. Esse estágio larval, ele é de uma larva ciliada. Vou liberar aqui uma larva ciliada. Chamada de miracídio. Larva miracídio. O que é uma larva segundo ano? Segundo ano. Um filhote ainda não desenvolvido para adulto? Isso, um filhote que ainda não tem mais padrão do adulto. Essa larva consegue contaminar humanos? Não. O que ele faz? Ela vai parasitar o outro hospedeiro do ciclo, que é um caramujo. Então, ele vai parasitar um caramujinho de pequeno porte. Esse caramujinho é principalmente de um gênero chamado de, uma espécie, né? Chamado de Bionfalaria. Bionfalaria glabrata. Mas, assim, outros caramujos também podem entrar nesse ciclo, tá? O Bionfalaria é mais comum, mas, por exemplo, o caramujo africano entra nesse ciclo também. Ok? Então, a Bionfalaria é o caramujo ele vai ser um hospedeiro. Vamos botar aqui, ó, um caramujo. Eu também posso chamar esse caramujo de caramujo planorbídeo. Dentro do caramujo, essa larva, galera, ela se reproduz. O que é até uma parada meio diferentona, assim. Por quê? Porque reprodução, gente, tem a ver com maturidade sexual. E larva ainda é um juvenil, né? Então, rola um fenômeno aqui com o miracídio que a gente chama de pedogênese. Pedo é infantil, né? Tipo pediatria, pedofilia, né? E gênese é origem, né? ou criação. Então, esse miracídio, ele acaba se reproduzindo, que não é um padrão, né? Larva se reproduz de forma assexuada, gerando um segundo estágio larval que sai do caramujo, que é uma larva de cauda bifurcada, que tem mais ou menos esse formato. E essa larva bifurcada, ela é chamada de cercária. Então, vai sair uma larva, que é a larva cercária. Aí, sim, a larva cercária sai do caramujo e nos contamina. Como é que nós seremos contaminados? Contato direto com a larva. Né? Então, você entra lá o caramujo estava na lagoa. Aí, do caramujo sai um monte de cercária. Aí, aquela cercária, se você entrar na lagoa, a cercária penetra ativamente pela sua pele, alcança a corrente sanguínea e, via corrente sanguínea, vai até o sistema porta-hepático, onde ela se torna adulta. Beleza? Então, ela perfura a pele ou a mucosa e vai para o sangue, e do sangue vai para o sistema porta-hepático, onde ela vai ficar adulta. Alguém se perdeu aqui na historinha? Foi muito rápido? Se você pudesse dar uma revisão assim, seria. Eu ia falar isso agora. Quero uma geral, né? Isso. Tá, então olha só, eu tenho verme. Então ele está onde? Ele está no meu sistema porta-hepático.
que é o sistema porta-hepático? São vasos sanguíneos, tá? Vou até escrever aqui. São vasos sanguíneos que ligam o intestino ao fígado. Aí o vermezinho lá, ele vai reproduzir, vai liberar ovo. Esse ovo, então, é liberado na corrente sanguínea, tem uma pontinha, fura o capilar intestinal, cai na luz no interior do intestino e vai embora junto com as fezes. Se esse ovo chegar na água doce, né, na água, tem que ser água doce, né, é do ciclo, não pode ser de água salgada, rio, lago, alagado, etc. Aí ele vai eclodir liberando uma larva, que é o miracídio, uma larva ciliada. Essa larva ciliada procura o planorbídeo, infecta o planorbídeo, contamina o planorbídeo e começa a se reproduzir dentro do caramujo. Quem se reproduz é o adulto. Aqui a gente está vendo a larva se reproduzir. Aí a gente chama esse fenômeno de pedogênese. O miracídio dá origem à cercária. A cercária, ela sai do caramujo e procura o humano. E consegue penetrar no nosso corpo ativamente através da pele, alcança um vaso sanguíneo e, via sistema circulatório, vai até o sistema porta-hepático. E aí? Acho que ficou melhor assim. Nossa, que convincente. Na próxima aula, se puder dar uma revisão também. Como é que é? Na próxima aula, se puder dar uma revisão de novo. Então, A gente vai fazer o seguinte, ó, olha só. Na zoologia tem muita informação? Tem. Mas vai por mim. Estuda fazendo exercício. Vai por mim. Beleza? Inclusive, galera, como geralmente, imagina, né? Vários ovos, vários miracídios. Cada miracídio gera centenas de cercárias. Então, naquele ambiente que tem cercária, tem muita cercária, tá? E elas são microscópicas, então elas ao penetrar na nossa pele, a gente sente. A gente dá uma irritação cutânea chamada de dermatite cercariana. No interior, a gente chama essas lagoas contaminadas de lagoas de coceira. Já viram esse nome? Lagoas de coceira? não. Ou então tem uns ditados assim, se entrou na lagoa e coçou, é porque pegou. É um ditado desse na roça, assim. Então, toda vez que um ambiente está contaminado, a gente sente a contaminação, porque ela vai entrar pela pele e você vai sentir uma coceira, o que é um sintoma da contaminação. Ok? Galera, vou dar 6 minutos, se não tiverem perguntas, eu vou dar 6 minutos aí para vocês relaxarem, porque parece-me que hoje foi uma overdose, né? Ô, professor, Ah, você pode explicar só mais uma vez por que entra no caramujo primeiro? boa, posso. Na verdade, acontece o seguinte. Quando a gente fala de parasita, eu vou fazer uma observaçãozinha aqui. Quando a gente fala de parasita, um parasita ele pode ter um ciclo de vida que a gente chama de esqueci o nome. Bom, daqui a pouco eu vou lembrar. O parasita pode ter 2 tipos de ciclo de vida. Um ciclo de vida em que ele completa o ciclo em um único hospedeiro e o ciclo de vida em que ele precisa de 2 hospedeiros para completar esse ciclo. Beleza? No caso do esquistossoma, ele tem esse perfil aqui, ó. Ele só consegue completar o seu ciclo de vida em 2 hospedeiros, não em um. Então, ele precisa do caramujo para o miracídio formar a cercária. E a cercária me contamina. O miracídio não consegue nos contaminar.
não consegue contaminar o hospedeiro vertebrado. Então, Só o ele- hospedeiro invertebrado. Ele só chega na fase adulta depois de chegar na gente, entre aspas, né? Exatamente. Então Exatamente. ele consegue se reproduzir na fase larval. Dentro do caramujo, de forma assexuada, e de forma sexuada só na gente. Ah, ok. Então tá bom. Aí agora eu estou tentando lembrar o nome aqui. Fala. Eu caí da chamada, eu não sei se o senhor falou sobre isso, mas eu fiquei com algumas dúvidas. Tipo assim, pelo que eu não conheço muito a doença, né, da barriga d'água, mas pelo Uhum. que eu entendi, a larva da esquistossoma, ela vai estar no corpo da pessoa, aí naturalmente ela vai sair, né? O Então ela não ovo. é. O Ah, ovo. O ovo. A larva ah, não. O tá. ovo. Tá. Ah, tá. O que está Ah, na tá, beleza. pessoa, olha só. Essa cercária, quando ela entrar na pessoa, ela vai virar um verme adulto. Aí o verme adulto vai se reproduzir gerando ovos. Aí o que sai da Entendi. pessoa são ovos, que Uhum. vão eclodir virando uma larva, que precisam parasitar o caramujo. Aí dentro do caramujo, ela se reproduz de novo, formando um segundo estágio larval, que é a cercária. Aí a cercária me contamina. Mas o início do ciclo só começa no humano ou não? Não, se é um ciclo, eu posso começar de qualquer lugar, concorda? Não, o que eu tô querendo dizer, tipo assim, se a larva não entrar no humano, aí o ciclo acaba, é isso? Isso. Ah, tá. Essa larva cercária, ela dura 40 horas, 30 e poucas horas. Se ela não achar um hospedeiro nesse período, ela morre. Ah, entendi. É perigoso essa doença? Cara, assim, não. É uma doença fácil de tratar. Uhum. Mas, assim, se a pessoa não for tratada, ela pode ter alguma lesão hepática, por causa da Hum, proximidade, né? uhum. Mas é facinho de tratar, bem fácil. Entendi. Toma um Obrigado. remedinho para esquistossoma, 2 dias já morreu tudo. Beleza? Professor, Beleza. Ah, só uma dúvida. Em qual parte do caramujo que o miracídio fica alojado? nos tecidos moles, onde ficam os órgãos, dentro da concha. Entendi. Obrigado. Aí eu vou colocar uma pergunta aqui para a gente responder na próxima aula, beleza? Beleza. Algo mais? Daí já pode fazer exercício desse daí ou ainda não? Não. Só a tecnidade. Ah, tá. Bom? Então tá ótimo. Beleza, então, galerinha. Grande abraço, bom final de semana, bom descanso. Até mais, professor. Até mais, gente. Valeu.